Sonoridades. A produção musical da cidade em seus diferentes gêneros. Entrevistas com os nomes da música de ontem e de hoje. Todas as quartas-feiras às 9 da noite, pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Guto Villanova e Mozart Dutra. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar. O velório de Raul Seixas foi patético. Milhares de garotos e garotas chegavam de todos os bairros de São Paulo, principalmente da periferia, com camisas com a cara do cantor, cartazes, discos do roqueiro, até o Palácio das Convenções do AMB, onde Raul repousava num esquife marrom. Seu rosto aparecia com uma expressão sofrida, através de uma tampa de vidro. Um rapaz foi beijar o rosto de Raul e caiu sobre o vidro, que ficou estilhaçado. Mais tarde, na manhã de ontem, uma multidão de Raul maníacos, desesperados, quebrou vidraças do aeroporto de Congonhas, de onde Raul seguiria um táxi aéreo da Líder para a Bahia, onde seria sepultado. Os fãs não se conformavam em não poder ver Raul uma última vez. Não era um velório, era um acampamento guerreiro, onde as músicas de Raul eram cantadas com paixão e fúria. Um rapaz loiro, ligeiramente embriagado, olhava para o caixão com ar perplexo e dizia: "Eu não estou bêbado, eu estou morto, eu sou o Raul, não perceberam?" Havia muita gente ali que se imaginava o Raul, com roupas iguaizinhas, como Amorim Menezes, que de tanto imitar Raul, virou cantor, e até ganhou uma música do roqueiro morto para um disco que diz que vai lançar. A letra inédita do Raul começa assim: "Sou o que sou sem mentiras." No meio de todo aquele caos, ficava claro que para muitas pessoas ali presentes, Raul era mais do que um santo, um deus. E depois que Deus morreu, ficou o desespero. Apareciam garotos com violões que gritavam as músicas do Raul na frente do esquife. Outros escreviam mensagens misteriosas que liam baixinho perto do rosto amarelo do cantor. Não era um velório, era uma espécie de serenata para o morto, em que as músicas de Raul eram entoadas por centenas de pessoas. Havia muitos amigos do Raul, mas eram pessoas muito simples. Não havia vedetes do mundo da televisão. "Nós não éramos do do showbiz", explicava o cantor Marcelo Nova, amigo de Raul, com quem fizera nos últimos 11 meses 50 shows por todo o Brasil. O maestro uruguaio Miguel Cidras, que trabalhou há muitos anos na Rádio Gaúcha e que foi arranjador das músicas mais famosas de Raul, como Ouro de Tolo, explicava que conheceu o artista quando era um rapaz tímido, que só tomava refrigerantes e usava roupas sóbrias. Mas vocês imaginam o que são 15 mil cabeças olhando para você no palco? 15 mil cabeças, 30 mil olhos, isso rebenta qualquer um, e os artistas começam a beber e tudo mais. Aves Maria se misturavam à Metamorfose Ambulante, uma das músicas mais famosas de Raul Seixas, enquanto se aproximava a manhã e a situação ia ficando cada vez mais nervosa. Umas garotas se agarravam ao esquife e não queriam deixar Raul ir embora, levado num carro de bombeiros que terminaria o transportando para Congonhas e dali embarcando para a Bahia. Há muito tempo, Raul Seixas era cultuado nos clubes de rock da periferia de São Paulo, como um guru, um sábio. A sua morte deixou milhares, muitos milhares de garotos e meninas desamparados. E Marcelo Nova já disse que não vai ser um novo Raul Seixas. Como poderia ser? Raul era um universo perfeito e completo. Marcos Farman, um dos maiores jornalistas brasileiros, morto em 1999, cujo texto, vocês ouviram agora, foi publicado no jornal Zero Hora, de 23 de agosto de 1989. E hoje, nessa noite, o convidado do programa Sonoridades para falar de Raul Seixas, do legado de Raul Seixas, é Emerson Links, autor da Bíblia do Rock, esse projeto maravilhoso que busca resgatar a história de mais de 50 anos
do ritmo rebelde no mundo, através de livro, radionovela, documentário e filme de ficção. Então hoje, uma homenagem a um dos maiores nomes da nossa música, que partia há 21 anos, Raul Seixas. Te encontrar vestida de cetim. 21 anos sem Raul Seixas, Emerson Links. Raul ocupa um bom espaço dentro da Bíblia do Rock. Não, evidentemente, ele é o maior personagem da história do rock, para mim. No Brasil. Essa é a minha visão de autor de livro, de diretor de filme, né, que a Bíblia do Rock é virar filme, como todo mundo sabe. E, quer dizer, as imagens foram captadas durante todos esses anos, então a gente pode dizer que está sendo feito um filme ainda, né? Tanto que eu tenho essas imagens dele, né? E aí, respondendo a pergunta, sim, ele é o mais completo, assim, ó, porque eu acho que todo mundo fala em Renato Russo, Cazuza, assim, agora, essa geração de agora, no caso. Mas, pô, se a gente for pensar bem, o Raul, ele passou por todos os estilos, ele fez fusões, né, e compositor, conhecedor de estúdio, né, produtor, que ele teve toda essa profundidade, facetas, né, e também um literato. Enquanto que esses nomes que eu citei, né, de repente todo mundo vai protestar e vai querer me criticar depois, como vão lá me criticar no Orkut sempre. Porque essa geração não viveu, então não sabe, não pode dizer, porque é que nem uma eleição da Miss, né? Aliás, a mulher mais bonita da década, né? quando fizeram. Pô, aí ganhou a última, como é que é? Eu não sei se foi aquela atriz, né, parecida com a Sofia Loren, a Maria Fernanda Cândido, não é isso? É verdade. E não é, porque não conheceram a Marta Rocha, não conheceram as outras, então tem que conhecer toda a história para fazer um julgamento justo. E eu, embora também não tenha vivido algumas décadas, mas eu acompanhei, eu fui a fundo, de tanto material que eu mergulhei, que eu vivi a atmosfera da época também, eu posso dizer assim, dessa forma. Mergulhou de cabeça. Por empatia, né? E o Guto aqui testemunha, porque ele participou de um período filmando a Bíblia do Rock e tudo. E aí o seguinte, o Raul Seixas, ele é o artista mais completo, não dito por mim, porque cada entrevista que a gente vai fazer com um artista, a gente pergunta sobre o Raul, já com a intenção de futuramente usar isso aí, só fazer um trabalho só sobre o Raul, né? E então, respondendo a tua pergunta, ele é o artista mais completo. E também citado por todos os que eu fiz os depoimentos de todas as épocas, inclusive até o Tony Campelo, que é do início do rock, também disse que era o Raul Seixas. Ele poderia ter dito, a irmã dele, a Celie Campelo, o melhor intérprete, o melhor compositor, o melhor, tô falando o melhor. Quem é que surgiu depois dele? Eu gostaria que alguém me desse uma sugestão, então, para me contestar. Raul, aliás, Cazuza e Renato Russo é outra coisa, né? Surgiu dentro de um outro contexto e com outras influências também. Sim. Não, eu não diria assim, ó, se me perguntar, se a pergunta for feita, qual é o melhor... Não, a pergunta é se o Raul Seixas pode ser considerado, como muitos consideram, aí o pai do rock brasileiro. Não, aí há um erro de comunicação. E isso, inclusive, a própria Globo fez esse erro por toda a minha vida ali. Eu achei um grande erro. Assistiu por toda a minha vida. Não pode, é que as pessoas pesquisam superficialmente. Agora, como tu conhece nas minúcias ali o início do rock brasileiro, nós entrevistamos aqui o Baby Santiago, o Albert Pavão. Os que foram esquecidos sempre. No Brasil se começa sempre, no Brasil e em alguns países se começa sempre pela metade, né? As pessoas dizem, não, é desde o início, teve gente que fez... Não. É que nem aqui o rock gaúcho quando dizem que começou com o Liverpool, da Seda. Não é verdade. Não é porque eu já achei agora, né? Eu escavei, né? Achei discos que foram... Até em Canoas foram gravados. Então surgiu o rock antes aqui, então vamos parar com essa mitificação, né? Mas graças à alta tecnologia também, né? E pessoas também que sejam pentelhas, que nem eu, assim, que vão fundo, assim, não se cansa e vai e entrega a vida dedicada a isso, dedicada à verdade também, né? E a verdade da história. Qualquer história eu me aprofundaria nessa verdade. Então é fazer um trabalho de primeiro mundo, né? Então o Raul Seixas, ele ocupa isso aí, ele é um... Olha, o Raul Seixas daria 8 programas ou mais, então todo mundo sabe. Mais de um, mas assim, ó... Não tem como esgotar, realmente. Claro. E nós temos, assim, várias figuras que viveram com ele e que eu conheci também, lógico.
fora as minhas passagens, algumas pequenas por ele que eu peguei no finalzinho, né, que existe isso, ali por 89, né, 89 ele morreu. Mas teve aquele show dele aqui no Gigantinho, né, que ele tava de pala e junto casado. com o Marcelo Nova. Marcelo Nova, exatamente, os dois ali no... Bom, depois do Marcelo Nova, vou falar Até também. Até o Mauro Borba escreveu sobre esse show que ele assistiu, achou uma coisa meio deprimente, mas a gente... Eu queria te perguntar... Eu tinha 13 anos, 14, 13, né? Mas eu me lembro, e me lembro assim que uma coisa que me marcou, porque era a época das eleições, né? E todo mundo não queria o Collor e tal. E uma coisa que eu lembro, que eu guardo, agora nós vamos voltar para o começo, né? Agora a introdução a gente fala do final, né? Sempre se faz isso. Uma coisa que me marcou então, já que querem que o autor fale, um autor falando, que quando, nesse show, o que eu me lembro, assim, ou que eu vi pelo rádio, que agora faz... que marcou assim, que eu fiquei chateado, que é o que continua acontecendo até hoje, que o cara, chegou alguém comentando, pois ele tá morto e não sabia. Isso mesmo, acho que um mês, né, 2 antes de ele morrer, né, do Raul Seixas morrer. Claro, isso aí o cara tava certo, né, mas eu acho que é uma indelicadeza falar assim, tu ir no show do cara e do artista e ver que ele tá doente e criticar. Tu tem que criticar o trabalho, não a parte física, né. Então, porque são duas coisas diferentes. Aí o cara, na época, eu me lembro que o cara criticou, assim, alguém pegou ele, que eu vi, assim, né. E o cara bastante debilitado, né? O Raul Seixas bastante debilitado. E todo mundo querendo sugar um pouquinho dele, né? Todo mundo querendo ficar perto dele. E essa é a imagem mais marcante que eu tenho dele. E depois eu tenho, no decorrer desse período todo, que tinha uma ideia de se fazer o filme do Raul Seixas. Está escrito o filme do Raul Seixas. O único que eu sei até agora, porque... Pelo que o Silvio Passos me falou, que o Silvio Passos é o cara que tem todo o baú dele, né? Que é o fundador do fã-clube oficial do Raul Seixas. Exatamente. Que é lá em São Paulo, que tu bateste o papo com ele. Não, filmaste, inclusive, isso, pra entrar dentro da sou amigo dele, fui várias vezes na casa dele, de todas essas outras pessoas, né? A gente comeu bolinho frito. E não, essas coisas, a gente compartilhou várias coisas, a gente ficou horas gravando também de material que eu ia usar, assim como a gente estava fazendo aqui no Rio Grande do Sul também, né? E ficamos horas gravando, ele tinha um equipamento, me lembro na época, a gente pegou ele ligou assim, começou a colocar tudo, até coisa que eu não tinha visto do Raul em casa, o Raul Seixas tocando, porque assim, uma coisa que todo mundo vai cair em cima de mim também, eu acho que tem uma figura aqui no Rio Grande do Sul, a figura de todas que eu conheci, a que mais me lembra o Raul Seixas. E lembra mesmo, mas só quem viu sabe. Quem só viu pela foto, jornal, revista, vídeos, não vale. Se tu vê o cara e pegar esses dois e botar junto em matéria de comportamento, não falando de matéria de obra, esse cara é o Raul Seixas. Assim, seria uma espécie de Raul Seixas, que é o Plato de Vorak. Tá. Os dois são a mesma coisa, muito louco. E outra, até um lance que ele tem, que é de pegar a comida com as mãos e te oferecer, assim. O Raul Seixas tem essa coisa de pegar e oferecer. Come aí, pega aí, né? Aquela generosidade e tal, aquela receptividade. E tem outros equivalentes, Tem também a questão que cantam muito bem inglês. O Raul Seixas é um cara... É verdade, Plato canta muito bem inglês também. Então eu parei para pensar nisso, achei incrível. Eu falei, olha, tem uma coisa assim, né? Então, quando Deus concebe uma criatura assim para fazer música, né? Eu acho que ele já prepara, assim, mesmo que vai estourar ou não, ele já prepara aquele biotipo pitoresco, especial. Aí cabe a ela fazer sucesso ou não, né? Ou conseguir, né? Então, infelizmente, se o Plato vivesse lá em cima... Porque todas as vezes que o Plato foi lá em São Paulo, eu estava, e todas as vezes aqui também, todas as vezes ele sempre ganhou todo mundo. Mas eu digo assim, ó, que mais São Paulo, que as pessoas valorizam mais, todas as vezes que eu estou lá em São Paulo, ele é muito cultuado. É uma figura muito cultuada. E isso aí o Raul tinha. Agora, como o Raul viveu em São Paulo... E outra, quando ele viveu no Rio de Janeiro... no Rio também. Sim, mas aí que nós chegamos ao denominador comum. No mesmo caso do Plato. Quando o Raul foi para São Paulo, que ele começou a estourar mais. Isso todo mundo é testemunha. E todas as pessoas que viveram com ele podem dizer também. Porque o Rio de Janeiro era muito fechado assim, para o rock também. Sempre foi um pouco fechado. Só no início da década aliás, no final da década de 50 lá, que foi um pouquinho, e a Jovem Guarda um pouco.
né? Mas São Paulo sempre foi o point, porque quando as emissoras começaram a pegar lá, a TV Record tinha muitos programas, Fino da Bossa, Jovem Guarda, aquele samba que teve dos anos 60, samba de break, samba de protesto, Nara Leão e tudo era São Paulo. O Antônio Aguilar, que a gente entrevistou. Antônio Aguilar, sim, aí no início do rock. Mas assim, para citar São Paulo. Então o Raul conseguiu porque foi para São Paulo. Né? Porque teve aquela estouro ali do primeiro disco, né, e tal. Que ele abandonou. Então isso. E aí, encerrando todo esse ciclo aí, teve a passeata de 99, que era dos 10 anos de morte dele, que é uma passeata que por si só daria um filme. Eu tenho tudo registrado. Não estava o Raul presente, né, infelizmente, claro, mas foi todo mundo. Mas muitos fãs. E não, aquilo era cinematográfico, porque via gente de tudo que era lado da Avenida São João, da Avenida Paulista, a gente com uma câmera, aquela Super V ainda. Agora a gente pode deixar a imagem melhor ainda, compatível. E caminhões assim, pessoal caracterizado assim, era uma coisa cinematográfica incrível e de outro mundo, né? Aquilo ali espantoso, ainda mais se desse um enquadramento assim, de grande angular e de um plano geral, assim, frontal, era espantoso, assustador, pessoas de todo o país. Foi uma grande passeata, a passeata dos 10 anos, ia virar um vídeo também. Tem o material tá guardado. Então, aí, encerrando esse ciclo, seria isso, né, da introdução do Raul Seixas, da minha introdução. Assim, eu em relação a ele, né, agora o Raul Seixas em relação à Bíblia do Rock é uma outra coisa, né, e como eu te respondi, é a figura mais completa, assim, tem como provar por A mais B, né. Antes de a gente ouvir alguma coisa do Raul, um bloquinho de canções do Raul, concordas com aqueles que dizem que o Raul Seixas foi o Elvis brasileiro? Não, ele queria ser o Elvis brasileiro. Ele queria ser o Elvis brasileiro. Mas ele fundou o Elvis Rock Club, por exemplo, em Salvador, lá nos anos 50. Então, tanto que ele tinha essa obsessão, ele queria ser, né? Só que todo mundo queria ser. O Roberto Carlos, em 58, era o Elvis brasileiro, né? 57, 58. Depois foi para a Bossa Nova, né? Depois voltou para o rock. Demetrios, Elvis brasileiro. Albert Pavão, Elvis brasileiro. Tony Campelo queria ser Elvis brasileiro. Sérgio Murilo, todos queriam ser. Erasmo Carlos, Elvis brasileiro. Enfim. Mas se assemelha até à morte dele, o fim de vida dele, muito parecido. Claro. Mas aí todo mundo tem um pouquinho de cada um, como se diz no Allan Kardec, né? Tanto que morreu o Raul, nós temos o Plato, assim, em termos de folclore. Mas eram figuras excêntricas, personagens. Sim, personagens também, além de excelentes compositores, aqui não valorizados devido ao provincianismo do Rio Grande do Sul, infelizmente. De algumas pessoas, alguma outra camada reconhece ele, né, felizmente. E só teve, de todos os artistas gaúchos, só teve um que não deu valor a ele, né, assim, que eu não importa citar o nome aqui. E voltando ao Raul também, a mesma coisa, porque lá não era, quando está na tua própria terra, tu não é valorizado. Eu pensei que não é a coisa de Rio Grande do Sul, mas quando está em Saquarema, ser gay não é cultuado, mas não é como deveria. Se vai para outro lugar, né? Que é um outro caso também de personagem pitoresco. Conhece bem ser gay também, né? Muito. Museu do Rock. Bom, aí tem, aí tem tudo também. O ser gay é outro personagem folclórico, tem tudo. Mas assim, ele não é. Ele é, digamos assim, o Raul, ele é o pai do rock. Ser pai do rock é o que começou, né? O que plantou a semente. Então as pessoas trocam. Rei do rock, sim. Rei do rock, deviam ter dito assim lá na Globo, o rei do rock brasileiro, Raul Seixas, né? Porque depois o Sérgio Murilo, dos outros, por eleições, né, e tal, e Roberto Carlos, Jovem Guarda, etc., que era rei da juventude, chama ele de rei até hoje, não é rei da MPB, é que o Chacrinha deu um apelido de rei da juventude. Então o Raul é o rei do rock, não o pai porque ele não começou, porque o Raul gravou muito depois. Né? Tanto nós temos aqui, vamos dar um salto, tá? Vamos resumir a trajetória dele e vamos dar um salto, tá? Já pro disco. Só para ele nasceu em Salvador, né, na capital. 1945. E ele, os pais, ele, desde o início, desde assim da juventude dele, ele começou a descobrir o rock, aí enlouqueceu, era a coisa que ele queria. E fundou então o Elvis Rock Club, exatamente, o Valdir Serrão, que futuramente virou apresentador de rádio, né? Então cada um foi para um lado.
e montou uma banda chamada... Primeiro Relâmpagos do Rock. Exatamente. Relâmpagos do Rock. Mas tu pode ver que tudo mais para anos 60, né? Porque esse o Elvis Rock Club, o Elvis Club que o Raul montou com o Valdir Serrão, era só para festa. Eles vão cantar, assim, eles até podiam fazer dublagem, mas não gravaram nada. Então, como eu digo, não é o pai do rock, não. As pessoas atribuem, talvez, pela uma originalidade, botar uma pitada brasileira no rock. Mas eu acho isso uma bobagem. Quem estudar mesmo a história do rock vai perceber que o rock sempre foi brasileiro desde o início. Por causa do sotaque, por causa da maneira de tocar, por causa da percussão, que vem uma outra. Então, eu acho pura falta de pesquisa, pura falta de informação. A gente viu isso da quando a gente mídia. entrevistou o Baby Exatamente. Santiago, por exemplo. Então, eu condeno o rock do Saci, né? Então, É uma coisa muito... É bem brasileiro. Exatamente. Tem elementos do rock e tudo nacional, mas tem brasilidade. Então não é o pai do rock. Ele é... Mas muitos afirmam que ele é o pai do rock, dizem. Mas por falta de informação. Acho que na minha visão é isso. Eu estou te entrevistando, estou te perguntando isso. Exatamente. Não conhecer e aí já deixando um gancho aqui, justamente por isso que, como eu já te provei que na Argentina, não tem nenhum livro publicado da história do rock argentino, por exemplo, colocando o verdadeiro pai do rock ali. O pai do rock argentino quem é? Aí chega um bundão lá na rádio Ipanema FM e me diz, é a banda tal. Não, é Johnny Tedesco. Ninguém lembra do cara. Eu já escrevi alguns artigos e também tem o texto que vai na... Isso década de 50, na Argentina. Década de 50, claro, mais ainda isso. E não aparece nenhum livro. Até onde eu tenha visto, não aparece nenhum livro. O homem está vivo, está fazendo show. Hoje é dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto ele vai fazer um show agora lá na Argentina. Assim, que tem esses shows esporádicos, né? Hoje 4 de agosto, né? Hoje é 4. Pois não, mas 10, falando que 10 vai ter o show dele. Que eu tinha dado um toque, né? Que a produtora deu um toque. Pô, aí vai precisar um brasileiro ainda ter que falar do pioneiro do rock na Argentina. Um autor da Bíblia do Rock, um autor de livro brasileiro sobre rock, ter que lembrar dos pioneiros dos outros países. Então, é o mesmo caso do Raul, eu digo assim, dizem então que o rei, né, é fulano tal, ou banda tal, mas não, é esse outro cara que eu citei, que é o Elvis deles. Assim como o Raul queria ser o Elvis em Salvador, né? Então ele começou assim, querendo ser Elvis. Aí foi para Relâmpagos do Rock com a formação, né? Com alguns músicos que seriam da futura banda, né? Virou The Panthers, né? Depois The Panthers. Depois Raulzito e os Panteras, né? Não, e Seus Panteras. E os Seus Panteras? Não, peraí. Raulzito e Seus Panteras. Porque eles não queriam... Aliás, esses são os Panteras. Aí eles se indignaram quando o Raul saiu algumas vezes da banda e voltou a ser os Panteras. Porque tanto que está aqui na capa do disco. Gravado em 68. Em 68, no Carnaval, para ser lançado depois. E segundo constam os relatos aqui nos livros que eu tenho, que aí não sou eu que estou dizendo para ninguém vir me processar depois, que a gravadora na época, os funcionários chegaram e começaram a pisar em cima e quebrar os discos. Porque eles queriam botar só em catálogo o disco. Tinha esse tipo de coisa. Porque a gravadora vem de fora. Então ela que escolhe quem vai estourar, quem não vai estourar. Né? Aqui estão os livros que eu tenho aqui. Eu não me lembro se é esse aqui, se eu não me engano, é A Trajetória de um Ídolo, do Tio do Gama. O Tio do Gama que tocou com o Raul. Que tocou no início. Depois ele não participou especificamente do Raulzito e os Panteras. Tá? Então a gente está dando um salto enorme na história. E eles, nessa época, eles se apresentavam, né, antes de ir para o Rio de Janeiro, a convite do Gerry Adriani, né? O Gerry Adriani... Que foi muito amigo de Raul até o fim. Né? Tá, o Gerry Adriani ajudou, mas graças a Nara Leão, que prestou atenção neles e cutucou e disse, olha, Gerry, olha como eles são legais. Porque o Gerry não estava ligado, ele que me desculpe, e ele sabe disso. E muita gente pode falar. Eu também já tive com o Gerry Adriani algumas passagens, assim... A gente tem essa entrevista gravada, né? Mas foi a Nara Leão. Isso ele não falou, né? Se eu não me engano, ele não falou. Mas a gente tem que colocar que foi a Nara Leão que deu um toque para ele, né? Segundo dizia, ela namorava ele. Estavam juntos. Assim, tinha essas coisas. Aí sim,
Ele levou eles para o Rio para acompanhar um tempo, né? Aí, como o Raul não arrumava trabalho, ele arrumou um emprego para ele na gravadora. Mas antes de dizer que foi um fracasso esse disco, o Raulzito e os Panteras, por uma série de fatores. Que por esses fatores que eu falei, de gravadora, o pessoal na época era muito alienado. Não era o Carlos Imperial que malhou muito? Disse que o Raul Seixas nunca teria Não, sucesso. aí foi antes, numa das tentativas de ir para o Rio de Janeiro. Todo artista, ou literato, escritor, seja o que for, tem tentativas de se adaptar a uma cidade e ir para esse lugar. E muitas vezes o cara é incrível, mas é malhado, não é conhecido, não conhece. E o cara tá por cima da carne seca, né? O Carlos Imperial tá lá. Mas antes de chegar no Raul produtor, vamos ouvir então algumas faixas então vamos falar só mais um pouquinho assim, ó. E os Panteras, pode dizer. No caso desse disco aqui, ó, tem coisas geniais nele. É um disco que não devia ter sido menosprezado na época. Os arranjos, algumas coisas são consideradas, para os padrões atuais, para algumas pessoas, brega até, alguma coisa. Eu não acho. Eu, por exemplo, assim, esse trem aqui, 103, é incrível, essa música, né? É do Raulzito, é só dele. Ó. E tem outras aqui que são incríveis, né? Que tem um pouco de barroco, de música barroca, tem a influência britânica. Aí saía o Elvis do Raul e entrava o Elvis meio Beatles, né? Que era a proposta da banda aqui na capa, né? Então tinha Inclusive tem uma versão de Lucy in the Sky with Diamonds. Sim, né? exatamente. Você ainda pode sonhar. E depois regravaram essa mesma música com outros nomes, né? Isso muito aconteceu no Brasil. E então tem o Eladio, o Mariano, o Carlos Leba, todos esses aí eu conversei. E é aquela coisa, aí eles ficaram na história, né, por ter gravado esse disco, que não fez sucesso, mas entrou para a história depois. Né? Então vamos escutar para ter um conhecimento, o Trem 103. Só chamar a atenção que antes desse LP, Raulzito e os Panteras, eles tiveram uma tentativa de um compacto chamado Nani, tá? Que eu tenho a gravação lá, infelizmente eu não pude trazer, e que dizem que de tanto erro de português que tinha na capa não lançaram, né? Não sei se agora se é só esse o fator, né? Mas tem aqui, eu acho que nessa revista que você está segurando aí, Caros amigos, que 10 anos de eu não sei se é aí ou em outra revista que escreveram errado. Não, acho que nessa eu li toda. Não, então foi na Bis, eu acho que é na Bis. Que o cartazinho estava errado, a capa, tudo. Bom, vamos ouvir então o Trem 103. Dá para ouvir também Você Ainda Pode Sonhar? Também. A versão de Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Então podemos dizer que essa segunda gravação oficial do Raul Seixas, né? Essas músicas pertencem o segundo disco do Raul, lançado no Brasil, né? E aí depois a gente fala do restante. Então o Raulzito e os Panteras, né? A gente está homenageando o Raul Seixas quando dos 21 anos da partida de Raulzito, com o Emerson Links aqui da Bíblia do Rock. Kleber Mendes, vamos ouvir Raulzito e os Panteras. Aqui, ó trem me leva que eu também quero ir. Quero encontrar o amor que perdi. Trem, levou meu bem. Trem, me leva também. Trem, levou meu bem. Trem, me leva também. Eu quero voltar por onde eu vim. Fecho meus olhos ao trilho sem fim. Ó 103, não me deixes aqui, mas aqui. Eu quero voltar por onde eu vim. Fecho meus olhos ao trilho sem fim. Ó 103, não me deixes aqui, mas aqui. Trem, levou meu bem. Trem, me leva também. Trem, levou meu bem. Trem, me leva também.
bem. Pense num dia com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar. Você por certo vai sentir saudades, fechando os olhos verá doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor, mil violinos, um cheiro de flores no ar. Você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar. Feche seus olhos bem profundamente, não queira acordar, procure dormir. Faça uma força, você não está velho demais pra voltar e sorrir. Passe voando por cima do mar, para a ilha rever. Vá saltitando, sorrindo a todos que vê. Você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar, você ainda pode sonhar, você ainda pode... Voltamos sonoridades, hoje recebendo Emerson Links, autor da Bíblia do Rock, que consiste em livros, uma série de livros, um filme de ficção, um documentário, radionovela. O Emerson pode me ajudar. A gente está falando sobre Raul Seixas. 21 de agosto de 89 ele morria, faz 21 anos agora, no próximo dia 21 de agosto desse ano. Emerson, a gente estava no Raul Produtor, né? Ia chegar no Raul Produtor depois de ouvir Raulzito e os Panteras. A gente fez uma síntese aqui porque, enfim, devido a vários fatores. Então já pulamos lá desde o interesse dele pelo rock and roll, pelo Elvis. Só dizer que ele morava do lado do consulado, né? Do consulado, norte-americano na Bahia, isso também influenciou. Pegou de jeito, os funcionários passavam discos para ele do Elvis, todos os pioneiros do rock, Little Richard, Chuck Berry. Exato, é isso? Exato. E aí essa fixação dele pelos Estados Unidos também. Não, e essa fixação dele foi tão grande que ele casou com uma americana, né? O Edith Wisner. Aí que começam as contradições nos livros aqui que tem. Eu li vários, então pode dizer. Porque diz que a música que ele fez em homenagem a ela, aqui como é que é? A menina de Amaralina, aqui no Raulzito dos Panteras, que ele conheceu ela em 63. No outro livro diz que ela conheceu em 66. Aí eu pergunto pro Silvio Passos, vamos perguntar pro Silvio Passos, que é o suposto filho do Raul Seixas, filho espiritual, qual o ano então que foi? Porque cada livro apresenta uma. Então não tem um livro assim que seja, sabe? A Bíblia do Rock é um livro sobre a história do rock. Os personagens, as personalidades, as bandas, elas andam em direção à história e não a história da vida de cada um, né? Evidentemente, assim, um livro fala sobre a vida e obra de cada artista. Então, no caso, ela foi a primeira americana que ele teve. Depois, que era filha de um pastor, aquela coisa toda. Né? Edith Wisner, depois... Teve a Glória Vargas. Aí ela foi lá, na época, para morar com ele, né? Porque estavam casados. E não foi fácil a vida deles. No Rio, isso? No Rio de Janeiro. E foi para lá, eu falei, foi para lá. E foi para o Rio de Janeiro, e aí eles acabaram ficando, porque pintou um emprego na gravadora, a CBS, né? Do Evandro Ribeiro, né? Que era diretor da CBS, apresentado pelo Jerry Adriani, o Raul Seixas, pelo Evandro Ribeiro. E
Sim, porque o dinheiro não dava, o dinheiro dos shows não é que nem hoje que se ganha milhões, né? Então as bandas ganhavam muito pouco para acompanhar, então o que o GR podia pagar, o produtor lá, não era o suficiente. Mas aí ele foi ali no estúdio, trabalhando com um produtor, que o Raul se tornou o gênio que ele é. Então por isso que eu digo, um artista para se tornar completo, ele tem que ter conhecimento total do estúdio, de instrumentos, enfim, de sincronização, de tudo, de criação, de onde colocar a letra na hora certa, no momento certo, onde fazer poesia, onde isso... E todos esses outros nomes que eu citei que vieram depois não fizeram isso. Eles foram só intérpretes e compositores. Tanto o Renato Russo, como o Cazuza. Eu não sei nem por que também comparar. Como você falou, é uma outra história. Mas é, assim, sem dúvida, o Raul é um dos mais completos. Porque se for colocar assim, qual é o mais completo? Ele botou baião, ele botou rock, forró, música folclórica, blues, música country, música sertaneja, tudo, samba também, embora muita gente Bolero, tudo ele já mesclou, já gravou, tango, colocou. né? Exato. E tudo isso ele trabalhou ali. Então ele trabalhou, é inevitável. E outra coisa curiosa nesse período de Raul Seixas produtor é o episódio do Serguei e Raul. Não sabia Que disso eles, aí. que eles se estranharam, né? Um quer ser mais louco que o outro e tal, só que, claro, guardadas as devidas proporções, o Serguei acho que não foi muito com a cara dele e ele não foi muito com a cara do Serguei, pelo que foi relatado pelo Serguei e por outras figuras. Para ti tá na Bíblia do Rock isso. Exatamente, exatamente. Na verdade, Isso é eu inédito. nunca ouvi o Serguei falar dessa história. Mas Eu eu acho tenho, que mas ele também pegou tem, inédita também tem, e tá também na tem no Bíblia do DVD, Rock. também tem no DVD da Bíblia do Rock. Também tem ele contando isso aí. Não sabia com o show dessa. dele. Rolou tipo uma ciumeira aqui que foi. Tá, e antes que alguém atire qualquer pedra, o Serguei já tinha discos gravados na época. O Serguei não é um artista cover, assim, que tem os mais ignorantes, assim, que acham que ele é a namorada da Janis Joplin, que é o camisa de... Mas, pô, o cara já tinha gravado com o Nelson Motta, o Serguei já tinha gravado música com o Nelson Motta, se não me engano, o Ouriço e mais aquela outra música. Por isso que o Pato fez o Plato de Vorá. O Plato aqui fez uma versão, Muito tá legal. preparando uma versão. E tem a do CD novo do Serguei que nós temos aqui, né, que mais adiante nós vamos colocar, com a banda Pandemônio, que ele regravou. E nessa época do Raul, então, eles tiveram esse encontro e aí eu não sei quem é que levou agora o Serguei, mas isso não importa. Aí importa, assim, ó, que passa aí na outra semana que a gente vai ver, coisa e tal, né? Que essa é um LP do Serguei, assim. Né? E o Serguei culpa o Raul Seixas por ter engavetado a coisa. Porque esse cara é muito mais louco que eu, né? Segundo o Serguei, esse cara é muito mais louco. Que o Raul Seixas teria dito para alguém que esse cara é muito mais louco que eu não vou botar esse cara, coisa e tal, né? Então esse foi um episódio, assim, que não é muito conhecido. E também, assim, o cabelinho, o Raul tava com a cabeça raspada, assim, o Serguei, né, criticando, como sempre faz, assim, um pouco exagero. Eu vou falar, porque o Serguei é íntimo, não vou falar o que ele disse. E o Serguei com esse capacete, não sei o que, esse cabelo de capacete, me criticando. O Serguei, o Raul Seixas, o que ele tá pensando, coisa e tal. Porque o Serguei já tinha o cabelo maior. Sim, já grande, né? Não, o pessoal, assim, ó, a fatia da Jovem Guarda, eu acho, aí é um julgamento que eu faço, uma parte que eu não defendo, assim, que o pessoal era muito alienado em determinados pontos. Então o cara vestido de Mick Jagger era demais, né, naquele período, né? E eles estavam errados, porque o Serguei estava na frente deles, em termos de visual, estava na frente deles, né? E já tinha discos bons gravados por boas bandas, a The Cougars, que era uma banda boa, e a The Youngsters, que é uma banda que acompanha o Roberto Carlos, né? E o Serguei era um fã do Roberto Carlos, era um fã do Elvis, como a gente já falou, do Bob Dylan, que começou aí também, e de todos os pioneiros do rock que a gente conhece aí, que já citamos, ele era fã, Eduardo Araújo e tal. E ele queria fazer uma coisa assim nessa época, mas o disco não saiu, e ele não era aceito como cantor, né? E aí o Raul Seixas, produtor, ele produziu o G.R. Adriani, né? Lançou Trio Ternura, sim. Renato e seus Blue Caps, Exato. pode ser? Tony Sim. Frank e Diana? Mas vamos falar do primeiro, o G.R. Adriani. Você está me perguntando sobre o Raul Seixas, produtor, né? Que aí o primeiro sucesso que o Raul deu a um artista foi Tudo Que É Bom Dura Pouco, né? Que o G.R. Adriani gravou e fez sucesso.
Depois foi Doce Doce Amor, todo mundo conhece. Doce Amor. E se parar, na época era muito brega, assim, mas se parar para ouvir bem, era o Raul cantando, passando a mensagem, né? Doce Doce Amor, onde tens andado? Raul, era o Raul, né? Então Era quer dizer o Raul que ali. Era o Raul, em tudo era. E aí até a Lilian, que a gente conhece, né? Leno e Lilian, ele produziu Leno e Lilian, né? Em dado momento. Mas não é na época do Eu Sou Rebelde. E o Leno. Não, isso foi bem depois, né? Bem depois. Década de 70. A frente era outra coisa. Não, aí não tem nada a ver com ele. Tá, e aquele vídeo e obra de Eu tenho aqui o disco. Esse aí Esse também é raríssimo. Esse também é... Esse disco ninguém tem. É um disco cult. Ele foi engavetado, esse disco. Mas é um disco como o Raul Seixas produtor. Com o Leno. O Leno grava todo o disco. Isso é incrível, né? Que o Leno foi tanto taxado de jovem guarda e tal, aquela coisa alienado, mas no fim acabou fazendo uma obra, graças ao Raul Seixas também. Que abriu a cabeça do Leno. Isso que quer dizer? E gravaram um LP, Período. mas lançaram o som compacto também, porque a censura, na época tinha censura, a ditadura empastelou. Então ficou só as duas faixas. Ficaram só não sei se tu tem aí, se tu passou aí para o teu prospecto aí, para o teu roteiro. Quais são as duas músicas? Uma das primeiras vezes que estou fazendo com o roteiro, mas é que o Raul é tanta coisa que a gente não pode se perder, né? Então, mas aí, cronologicamente. mas só que assim, ó, eu não tenho o compacto do Raul Seixas aqui, eu tenho o LP inteiro, o LP do Johnny McCartney, né? Então a música que caracterizou o disco, que a gente pode ouvir, eu acho que poderia já ouvir agora, com né? certeza. Que a gente está no produtor e seguindo a ordem, é o Johnny McCartney, a música Johnny McCartney. Que dá título ao disco. Que dá título ao disco. E que o Leno gravou e mais alguns artistas, né? E a gente podia fazer uma dobradinha, já que a gente está falando do Raul produtor, ele também participou daquele LP também que é raro, que é o Sociedade da Gran Ordem Cavernista, né? Apresenta a Sessão das 10. Esse eu não sei se tu tens aí. Eu não tô, não tô. Mas eu vi que naquela matéria que saiu contigo, saiu na Zero Hora, na capa da Contracapa, se eu não me engano, tu levou, ou tá no teu quarto lá, ou tu levou. Não, mas aí eu tenho disco, não em CD, né? Sim, mas tem em vinil, né? Tu tens em vinil, e como é que tu conseguiste isso, Emerson? Isso é uma raridade. Em CD até eu já vi. Não, né? mas é óbvio, porque a partir do momento que a gente tinha, que assim, ó... A pretensão a gente foi um trabalho completíssimo, como é esse. A pretensão de se fazer um trabalho completíssimo ele me elevou a um nível de megalomania, né? Eu acho engraçado. Eu e o meu amigo esse que hoje mora, o William, né? Vamos fazer uma menção para ele, que nem eu faria pro Guto daqui uns anos, assim, lembrando com quem eu trabalhei, né? Que o William Chicarelli, que era o Guto Villanova da época, que trabalhou comigo, ele foi embora para a Alemanha e ele tinha o disco, né? Porque ele era um fanático, mas não precisava ele ter, porque todas as pessoas que viveram com o Raul e estavam ao nosso redor tinham esse disco também. E eu não tinha conseguido o disco, ele me emprestou, vou falar aqui no ar, e vou mandar esse CD para a Alemanha. Ele me emprestou a capa do disco e ficou com o conteúdo. Ficou com o vinil. O vinil tá com ele, eu não fiquei. Ah, tá. Só tem a capa. Eu tô só com a capa. É isso que apareceu na reportagem da Zero Hora, né? Então já vamos deixar isso aí. Agora entendi. Uma coisa pitoresca. E ele diz que eu tô com disco, eu não tô com esse disco. Mas isso a gente consegue. Né? Eu devo ter em algum arquivo esse CD. Porque quando o vinil ficou deixado de lado, ele virou só um objeto de culto para escutar, para aqueles que gostam de escutar diretamente no vinil, ou para aqueles que gostam só de deixar guardado, né? E o meu interesse era deixar guardado a princípio, porque é falta de tempo, é uma coisa, tem que mandar arrumar, consertar o toca-discos, e que nada, então vou vir em CD mesmo. E aquela coisa, pouco tempo, muita coisa para fazer. Então, nesse período de elevada megalomania, eu bolei o roteiro, porque a gente já ia fazer com o apoio do Silvio Passos, na época, né? Com todo o fã-clube, todo o material, todo o acervo que tinha lá. Escrevi, mas aí nada a ver com o que está saindo agora, que eu nem fiquei zangado por causa disso. Porque de repente fui traído, porque tu tá sabendo que vai sair agora o filme do Raul Seixas, documentário, né? Não é um filme como o Cazuza. Não, porque esse era o que eu queria fazer. Né? E eu disse para ele que é eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer. Que era eu que seria um de ficção. Que é de ficção, lógico, que é a minha especialidade também. Claro. Então, esses anos todos eu fiquei no limbo trabalhando só com jornal, digamos, com uma obra contando a história do rock de caráter jornalístico, profundo, etc.
mas é na ficção que eu faria, no meu entender, uma coisa mais minuciosa também. E que ninguém quer fazer, que acha difícil e tal. O Cazuza fizeram tudo bem, que lá dentro da Globo, muita gente... Toda a estrutura pronta. Agora, Raul já não tem esse privilégio de o filho ser dono da gravadora, ter sido do João Araújo, e amigos ao redor, Nelson Mota, etc. Porque aí facilita, vamos fazer esse filme e tal. Raul já é de todo mundo e não tem um grande pistolão para fazer, mas tem aqueles que são, né? E aí que foi que finalmente aconteceu esse documentário que estão fazendo, que estão para lançar aí, né? O Silvio toda hora me falava. E eu falei, não, legal que vai sair, né? Mas não é o meu filme aquele, né? E falei, aí o cara deu o nome do filme, né? Eu falei, não, tu não pode usar esse nome, não é esse nome, meu nome é aquele mesmo, e o título é meu, né? Agora eu não me lembro qual é o nome deles, né? Mas o meu era o Maluco Beleza. Acho que é Maluco Beleza. Pô, nem me lembro mais. Tanto trabalho que eu escrevi e registrei que eu não lembro mais. Mas enfim, nós tínhamos esse roteiro, né? Na época. E aí pintou o lance da Gran Ordem Cavernista, né? E até porque meu filme teria mais ênfase, ele teria uma ênfase na ordem cronológica, como eu gosto de fazer, com duas histórias simultâneas. Eu estou até antecipando. Né? Mas ele está pronto, ele está escrito, não é assim, vou fazer. Quem quiser produzir, a gente produz. Então não é papo furado, vai sair a Bíblia do Rock, vai não sei o quê. Então, esse filme do Raul está escrito. É uma obra de ficção. Uma história simultânea, né? Vai de 58, 57 até 89, né? E tem uma ênfase, então, nesse período que tu está citando, dele começando, o produtor, Johnny McCartney. Que é o período menos conhecido, né? O dourado, assim, vão colocar ali com o Guita, que veio depois, o Ouro de Tolo, as clássicas, as músicas clássicas, o período clássico, os anos 70, Novo Aeon, aqueles discos. E aí eu criei um gancho para fazer isso. Então, nessa época da Bíblia do Rock, começando, na década de 90, tinha o Raul Seixas, então todo mundo já está sabendo de uma nova aí, né? Então vamos ouvir duas, então, já que não temos aqui a Sociedade da Gran Ordem Cavernista, a apresentação das 10 que a gente vai tocar no... Mas vamos ouvir uma raridade aqui, que vocês vão poder gravar aí do rádio. Aí. Duas, podemos ouvir duas? Podemos ouvir, mas eu tô sem o list aqui, né? Tá. Então, não, mas tudo bem. A gente vai ouvir o Johnny McCartney, que eu queria que o Lobão regravasse para a Bíblia do Rock, né? Que eu acho que a voz é mais parecida. E tem a segunda música, que aí todos vão escutar aqui. Então, Vida e Obra de Johnny McCartney, produzido por Raul Seixas. O LP produzido... De Leno. Hã? De Leno, né? Esse disco. O disco de Leno, produzido pelo Raul Seixas, mas lançado só em compacto na época. Aí não, aí tá todo o LP na íntegra. O que o Guto Villanova tá segurando nas mãos dele é todo o LP. Mas nós vamos ouvir as duas músicas da época. As únicas que foram liberadas. Travel Mix. Ainda hei de ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai ler. Vou ganhar mais de 1 milhão, comprar o meu carrão cantando na TV. Vai pagar pra me ver no cinema, do que me fez irá se arrepender. Daqui pra frente sou galã e eu buscando com meu terno de lamê. Johnny McCartney, você. Johnny McCartney, você. Johnny McCartney, você. Gente famosa eu vou ver de perto, na casa do Roberto eu vou jantar. Quando eu saio à rua a gente vem pedindo pra um retrato autografar. E os letreiros sempre luminosos para o meu show anunciar. Compre seu ingresso logo, logo, porque hoje Johnny vai cantar. Não quero nunca mais me ver de novo, e até seu nome já não posso ouvir. Lembro do que fez e juro que não volto só se você me pedir. Ainda hei de ser
famoso dia, meu nome nos jornais você vai ler. Vou ganhar mais de 1 milhão, comprar o meu carrão cantando na TV. Johnny McCartney você, Johnny McCartney você, Johnny McCartney você, Johnny McCartney você. Dia venda dos seus olhos me cobre o pensar. Pode ver a luz ainda se você tentar. Sai de dentro da embalagem, não está vendo bem. Vem comigo, sai da linha, está chegando o trem. Por que não andar na chuva? Por que não? Por que não molhar a roupa? Por que não? No cabelo está meu sonho, dentro do chapéu. Minha voz é ventania, eu respiro o céu. Vem pra fora, vem pra rua, abra o portão. Não se esconda na marquise do seu coração. Por que não andar na chuva? Por que não? Por que não olhar a roupa? Por que não? Por que não andar na chuva? Por que não? Por que não olhar a roupa? Por que não? Vem pra fora, vem pra rua, abra o seu portão. Não se esconda na marquise do seu coração. Por que não andar na chuva? Por que não? Por que não molhar a roupa? Por que não? Por que não andar na chuva? Voltamos, sonoridades, 21 anos sem Raul Seixas, agora no próximo dia 21 de agosto. 21 anos da partida do Maluco Beleza. Estou recebendo aqui, reapresentando o Emerson Links, autor da Bíblia do Rock. A gente estava no Raul Produtor, ouvimos aí Vida e Obra de Johnny McCartney, né, de Leno, produzido pelo Raul Seixas. A gente tem pouco tempo, Emerson, que eu tenho ainda... Sim. Nós vamos fazer um programa parte 2, né? Sobre o Raul. O Raul dá vários programas. Não, tudo Nós bem. estamos ainda em 72, por aí. 71, né? 71, 72. E... Foi em 71 que ele conhece o Paulo Coelho. Uhum. Né? Através daquela matéria. Não, que mas ele... antes, só pra gente Vai. não fazer pra eu poder linkar. Nós temos o Edi Star, né? O Edi Star que participou da sociedade. Exatamente. da sociedade da Granola Que em inclusive Campos. ele tá lá no meu Orkut. Tu pode É o único vivo. Não, né? vai lá e adiciona o cara.
tu não adicionou ainda, né? Não. Entra no meu Orkut, um monte de gente vai adicionar. E agora ele tá vindo em São Paulo, meio que seguido, ele tá morando na Espanha, tá? E porque ele depois gravaria o LP, gravou o Que LP. morreu a Miriam Batucada, que participou da sociedade. Mas ele é o único que... Mas ele é o único... Sampaio, Sim, só sim. sobrou o Edi. Sim, só sobrou ele e ele tá fazendo show ainda. E mora não sei, eu acho que ainda mora na Espanha. Agora que ele responde até em espanhol um pouco, aquele espanhol misturado com português, né? E portunhol, né? E eu falo de vez em quando com ele, assim, tá ali no Orkut. Agora um monte de gente vai querer entrar lá. Mas assim, ó, o legal assim, ó, que ele tá vivo, ele veio a São Paulo. Eu acho que era uma outra entrevista que poderia rolar, porque aí sim, ó, pegar essas figuras que estão acessíveis no sentido de a gente encontrá-las, né? E chegar aí e dar um depoimento da época, até para a própria Bíblia do Rock, né? Se a cara não está em corpo presente, assim. Então, são figuras que estão fora, né? E outra coisa ainda, falando nesse momento, antes que eu me esqueça também, que vai entrar depois, né? Que é o Jay Wacker, né? Wacker. Jay Wacker, né? Que na época era Gay Wacker. Né? E como o nome ia ficar muito sugestivo... Que era americano, né? Americano, exatamente. Irmão da Glória, que foi mulher do Raul. Seria a segunda mulher do Raul Seixas, né? E ele me mandou esse CD lá dos Estados Unidos, né? A gente tá aqui, ó. Ele botou aí Relembrando o Raulzito. Ele regravou algumas músicas aqui, ó. Enfim, tem até uma foto dele com o Raul aqui na época. Ó. E lançou lá na América, né? Aqui tá a mulher dele, a filha dele, né? Na contracapa, e as músicas, né, que ele fez com o Raul, aqui, ó, Quando Você Crescer, o Raul Seixas, Paulo Coelho, né, o Ouro de Tolo, que tá aqui, ele fez uma regravação com arranjos, ele foi um dos principais músicos do começo da carreira do Raul Seixas, e outras coisas que ele gravou que o Raul gostava até, daquela fase do Elvis, Just Because, da Sun Records, o Al Capone, que o Raul gravaria nessa época, pouco antes. Enfim, tem várias músicas aqui, Rock do Diabo, que ele regravou depois, né? Então é outro personagem esse aí, né? Outro personagem, fora o Edi Stark, então, que eu citei, que está vivo. E quem mais que nós não lembramos nesse inicinho aí? Faltou o festival, aquele o 8º Festival Internacional da Canção, né? Que o Raul se lança, né? Não, todo vestido de cor, isso aí já é 72. Sim, aí... Com Let Me Sing, né? E Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo, que foi defendida pela Lena Hills à época. Podemos encerrar com Let Me Sing, né? Podemos. Tá, e eu tenho aqui, ó... Aí foi o seguinte, quanto tempo nós temos? Ainda dá para falar mais um pouco e colocar ou já vamos passando colocar? assim, tá. só... Não, então tá, porque aí nós paramos nessa parte. Então, o Let Me Sing é o seguinte, o Raul resolveu tirar a barba e botar uma jaqueta de couro e fazer uma fusão de Elvis com outra coisa, né? E misturou o baião, rachixe. Não nesse sentido, né? Mas o folclore, né, do Nordeste. E vamos ouvir Let Me Sing. Uma palhinha de Let Me Sing. Exato. E aí a gente volta em outra oportunidade com a segunda parte dessa homenagem a Raul Seixas aqui no Sonoridades. Por favor, Kleber Mendes, já agradecendo a tua operação técnica. A faixa 11. Faixa 11. Luma, blah, bang, boom. Let me sing my rock and roll. Let me swing, let me sing my blues and go. Say, let me sing my rock and roll. Let me swing, let me sing my blues and go. Não vim aqui tratar dos seus problemas. O seu Messias ainda não chegou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho terminou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho terminou. So let me sing my rock and roll. Let me swing, let me sing my blues and go. Tenho 48 quilos, certo? 48 quilos de baião. Não vou cantar com uma cigarra, canta, mas desse meu canto eu não lhe abro mão. Não vou cantar com uma cigarra, canta, mas desse meu canto eu não lhe abro mão. So let me sing,
Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. Não quero ser o dono da verdade, pois a verdade não tem dono não. Se o verde verde é o verde da verdade, 2 e 2 são 5, não é mais 4 não. Se o verde verde é o verde da verdade, 2 e 2 são 5, não é mais 4 não. So let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me swing. Let me sing my blues and go. Make it shake now. Nada, não tenho nada pra dizer também. Só vim curtir meu rockzinho antigo, que não tem perigo de assustar ninguém. Só vim curtir meu rockzinho antigo, que não tem perigo de assustar ninguém. So let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me sing. Let me sing my blues and go, go! Let me sing, let me sing. Let me sing my rock and roll. Let me sing, let me sing. Let me sing my blues and go. I said, ba-ba-ba-ba-ba, bang boo. Sonoridades. A produção musical da cidade em seus diferentes gêneros. Entrevistas com os nomes da música de ontem e de hoje. Todas as quartas-feiras às 9 da noite, pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Guto Villanova e Mozart Dutra.